Se você está ouvindo este áudio, é provável que seu coração esteja cansado. Ele carrega o peso do excesso de notícias, da ansiedade pelo futuro e das expectativas que nunca se cumprem. Eu quero que você saiba que você não precisa mais carregar esse peso. Em poucos minutos, a pressão que você sente sobre o peito vai começar a diminuir. Eu prometo que, ao final deste tempo juntos, você terá acesso a um conjunto de sabedorias milenares, capazes de transformar o barulho externo em um silêncio interno profundo. Você não vai apenas aprender a lidar com os seus problemas, mas a realmente se libertar da necessidade de controlá-los. Não estamos aqui para prometer fórmulas mágicas ou mudanças instantâneas, mas para resgatar a sabedoria prática que Marco Aurélio usava todas as manhãs, ainda na frieza de seu quarto no campo de batalha, para simplesmente viver um dia bom. Nesta jornada, vamos construir peça por peça uma fortaleza mental que garante a verdadeira paz em meio ao caos da vida moderna. Vamos desvendar o segredo da aceitação radical, entendendo o poder do amor fati. Amar o próprio destino, não importa o que ele traga. E por fim, vamos transformar o simples ato de respirar em um exercício profundo de gratidão, que tem o poder de reescrever sua história. Fique conosco. Acalmar o coração é o primeiro passo para a liberdade. Sabedoria. 1. O mapa para a serenidade começa na linha do controle, onde o seu coração de fato pode descansar. A sabedoria mais fundamental que os estoicos nos deixaram e que serve como alicerce para toda a paz interior é a distinção clara entre o que está sob nosso poder e o que não está. Pense em Epicteto, o antigo escravo que, mesmo acorrentado, ensinava a seus alunos sobre a verdadeira liberdade. Ele dizia que a única coisa que realmente possuímos, a única coisa que ninguém pode nos tirar, é a nossa capacidade de julgar e a nossa vontade, a nossa escolha. O mundo moderno, com toda a sua pressa e conectividade, nos ensina o oposto. Ele nos faz acreditar que precisamos controlar o trânsito, a opinião do chefe, o humor do parceiro e até mesmo a economia global. E é exatamente aí que a exaustão se instala. Imagine-se preso em um engarrafamento quilométrico. Você buzinou, gritou, xingou. O carro da frente andou mais rápido? Não. O engarrafamento é um fato externo. Ele não está sob seu controle, mas a raiva que ferve no seu estômago, o estresse que aperta seu peito, isso é inteiramente sua reação. Isso é interno e isso está sob seu poder. A serenidade não é a ausência de problemas externos, mas sim a recusa em permitir que esses problemas ditem o estado da sua mente. O primeiro passo para acalmar o coração é um ato de rendição inteligente, parar de lutar contra a realidade que já aconteceu. Quando você aceita que a chuva vai cair, que o e-mail importante pode demorar e que nem todos gostarão de você, você libera uma quantidade colossal de energia mental que antes era gasta em frustração inútil. É como se você estivesse finalmente soltando a corda. Você não se torna passivo. Você se torna estratégico. Você foca a sua força onde ela realmente pode fazer a diferença, em como você escolhe responder ao mundo. Repita em sua mente: eu controlo minha reação, não o evento. Sabedoria 2. A força silenciosa de amar o que já é seu. Aceitar que não controlamos os eventos é o primeiro passo. Mas os estoicos nos convidam a ir além da mera resignação. Eles nos ensinam o amor fati, a arte radical de amar o nosso destino, não apesar do que ele traz, mas por causa do que ele traz. O que é o amor fati?
Não é ser passivo ou fingir que a dor não existe. É ver cada desafio, cada revés, cada pedra no caminho como o único ingrediente perfeito para o seu crescimento. É como se você fosse um escultor e o mármore que lhe foi dado, com todas as suas rachaduras e imperfeições, fosse exatamente o mármore de que você precisava para criar sua obra-prima. Pense em Marco Aurélio. Ele não era apenas um imperador. Era um homem que lutou contra a peste antonina, a traição de generais e a morte prematura de seus filhos. Ele não podia controlar a doença que assolava Roma, mas podia controlar o que ele fazia com a sua dor. Em vez de se afogar na lamentação, ele usou esses eventos como material para aprimorar sua paciência, sua justiça e sua coragem. Quando você diz sim à realidade, mesmo àquela que te machuca, você desarma o sofrimento secundário. O sofrimento primário é o evento, a perda, a falha, a doença. O sofrimento secundário é a sua luta interna contra o evento, o seu "porque eu" constante. É essa luta que realmente esgota o coração. Quando você perde um emprego ou enfrenta uma crítica injusta, a primeira reação é de negação e raiva. E o amor fati te convida a pausar e perguntar: dado que isso aconteceu, como posso usar isso para me tornar mais forte, mais sábio ou mais compassivo? A paz não é encontrada quando a vida finalmente se encaixa nos seus planos, mas quando você se apaixona pelo plano da própria vida. É a certeza de que nada é um erro, mas sim uma lição disfarçada. Essa aceitação profunda é o que permite que o coração, antes tenso, relaxe na confiança de que, mesmo no pior dia, você está exatamente onde deveria estar. Repita em sua mente: tudo o que me acontece é a matéria-prima da minha paz. Sabedoria 3. O antídoto contra a escassez mora na visão clara. Depois de aceitar o destino e delimitar o que podemos controlar, surge o terceiro pilar para o coração sereno: a gratidão. Mas não a gratidão superficial que postamos nas redes sociais. Falamos aqui da gratidão estoica, que é uma prática radical de foco no que está presente. Nosso coração se agita porque ele está constantemente operando com base na escassez. Ele compara o que temos com o que o vizinho tem, ou compara o dia de hoje com a versão idealizada que planejamos para o futuro. Essa comparação é a fábrica do descontentamento, o motor da ansiedade. Sêneca, escrevendo de Roma, observava como os homens se apressavam e se esgotavam buscando riquezas e honrarias que, uma vez conquistadas, perdiam rapidamente o brilho. Ele nos ensinou que a felicidade não é ter muito, mas desejar pouco. Essa é a essência da gratidão estoica. Não é sobre ser feliz, apesar de ter pouco, mas perceber que o que você já possui é, na verdade, o suficiente. Pense no ato simples de respirar. Se você está lendo ou ouvindo estas palavras, seus pulmões estão funcionando, seu corpo está te sustentando. Em momentos de grande crise, quando a saúde é ameaçada, essa capacidade de respirar se torna o nosso tesouro mais valioso. Por que esperamos pela doença para valorizar a saúde? Por que esperamos pela perda para valorizar a presença? A quietude do coração vem quando paramos de correr na esteira hedônica, aquela busca incessante pelo próximo celular, pelo próximo elogio, pela próxima meta que, ao ser atingida, rapidamente se torna obsoleta. A prática é simples. Todas as manhãs, antes que a correria do dia comece, faça um inventário mental daquilo que a vida lhe deu, não daquilo que ela reteve. A xícara de café quente, o chão firme sob seus pés, a capacidade de enxergar, são esses pequenos milagres que formam a fundação da sua vida. Ao reconhecer o valor imenso dessas coisas básicas, você desarma o poder da ambição desenfreada e da inveja. Você constrói uma muralha contra a insatisfação. O coração acalma-se porque ele para de correr atrás de fantasmas
e, em vez disso, encontra refúgio na única realidade que importa: o agora. O presente é o único lugar onde a paz pode residir. Repita em sua mente: eu tenho o suficiente. O que me falta é apenas uma distração. Sabedoria 4. A preparação silenciosa para o inevitável. O coração se acalma quando a surpresa é eliminada. Grande parte da nossa ansiedade e do nosso sofrimento emocional vem do choque, daquela sensação de que isso não deveria ter acontecido comigo. Mas nós tratamos as coisas boas da vida, a saúde, o emprego e, o mais importante, as pessoas que amamos, como se fossem garantias eternas, quando na verdade são apenas empréstimos temporários. Os estoicos tinham uma prática que, à primeira vista, pode parecer sombria, mas que é na verdade um dos maiores antídotos para o medo: a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Não se trata de ser pessimista ou desejar o mal, mas de aceitar a lei fundamental da natureza. Tudo o que nasce perece, tudo o que começa termina. A mudança é a única constante. Pense em Epicteto. Ele nos ensinou que devemos tratar tudo na vida, nosso dinheiro, nossa casa, nossos relacionamentos, como um vaso de argila emprestado. O vaso é lindo e útil, mas sabemos que a qualquer momento ele pode cair e se quebrar. O sábio não se agarra ao vaso. Ele o usa com gratidão enquanto o tem, mas não se desespera quando ele retorna ao seu estado original. Quando você aplica isso às pessoas, a prática é profunda. Não significa que você ama menos, mas que você ama com uma consciência plena. Sêneca, em suas cartas ao amigo Lucílio, frequentemente o lembrava de encarar cada dia como se fosse o último, não para viver de forma imprudente, mas para valorizar o que se tem agora, sabendo que a posse é temporária. Ao praticar essa meditação, você se prepara mentalmente para a perda de um objeto valioso, para a crítica inevitável ou para a ausência de alguém. O choque da realidade é absorvido pela antecipação racional. O sofrimento é reduzido porque o coração já fez o luto da possibilidade e pode então focar na apreciação do presente. A dor da perda é inevitável, mas a histeria e o desespero não são. O coração que entende a impermanência para de lutar pela permanência e, em vez disso, encontra paz na apreciação profunda de cada momento presente. Você para de se agarrar e começa a simplesmente desfrutar. Essa é a verdadeira liberdade do apego. Repita em sua mente: o que me é dado hoje pode ser devolvido amanhã. Sabedoria 5. O poder de pausar e honrar o ciclo natural. O maior inimigo da serenidade no mundo de hoje é o mito da produtividade incessante. Nossos corações estão exaustos porque fomos condicionados a acreditar que descansar é um luxo, ou pior, um sinal de fraqueza. Vivemos em um ciclo de culpa, culpados quando trabalhamos, porque deveríamos estar com a família, culpados quando descansamos, porque deveríamos estar produzindo mais. Essa tensão constante é o que mantém o coração acelerado. Os estoicos nos ensinam que a sabedoria reside em cooperar com a natureza, e a natureza opera em ciclos. O dia segue a noite, o inverno segue o verão, e a exaustão segue o esforço. Tentar manter o mesmo ritmo de energia e foco por 24 horas por dia é uma revolta irracional contra o Logos, a ordem natural do universo. Quando você se recusa a dormir o suficiente, quando você ignora os sinais de fadiga do seu corpo, você está cometendo um erro estoico fundamental. Você está tentando controlar o incontrolável, sua própria biologia. O corpo, assim como a terra, precisa de seu período de pousio para se regenerar e produzir frutos. Pense no seu julgamento. Quando você está cansado, suas decisões são piores, sua paciência é mínima
e a menor frustração se transforma em uma crise. O sono e o repouso não são pausas na sua vida. São o alicerce para que sua virtude possa operar no dia seguinte. Você não pode ser justo, corajoso ou sábio se sua mente está turva pela privação. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, entendia a necessidade de rotinas firmes para proteger seu tempo de reflexão e o ritmo de seu corpo. Ele se levantava cedo, mas também reconhecia o valor dos momentos de silêncio e introspecção para reordenar os pensamentos antes de enfrentar as demandas de um império. Acalmar o coração, portanto, exige que você pare de lutar contra a necessidade de parar. Integre o descanso como parte do seu dever. Não é um prêmio que você ganha depois de esgotar todas as suas forças, mas sim o combustível que permite que você continue a agir com razão e clareza. Honre seu ritmo interno. O coração só encontra paz quando ele para de correr uma maratona sem linha de chegada e aceita o ritmo da própria natureza. Repita em sua mente: meu descanso é a fundação da minha força. Sabedoria. 6. A construção da fortaleza que o silêncio protege. O coração se acalma de verdade quando ele se liberta da necessidade do aplauso externo. Vivemos em uma cultura de performance constante, onde somos ensinados a medir nosso valor pela quantidade de curtidas, pelo tamanho da nossa casa ou pelo elogio que recebemos no trabalho. Essa busca incessante por validação é uma das fontes mais profundas de cansaço emocional. Seu coração está exausto porque ele está sempre se apresentando para uma plateia que nunca está satisfeita. Os estoicos, e em especial Marco Aurélio, nos convidaram a construir a cidadela interior. O que é essa cidadela? É um espaço inviolável dentro da sua mente, uma fortaleza onde o único juiz de suas ações é a sua própria razão e a sua virtude. Enquanto você depender do que os outros pensam para se sentir bem, você será um escravo. O humor do seu dia dependerá do comentário superficial de um vizinho ou da crítica injusta de um colega. Mas quando você entende que a única coisa que importa é a integridade do seu caráter, se você agiu com justiça, coragem e moderação, o barulho externo perde o poder de te atingir. Pense em Musônio Rufo, um professor estoico que ensinava a seus alunos a viver com a máxima simplicidade e a ignorar a ostentação. Ele dizia que o sábio não se preocupa com o que veste ou com a mobília de sua casa, mas sim com a pureza de suas intenções. Se a sua intenção é honesta, se o seu trabalho é digno, o que o fofoqueiro da esquina pensa é irrelevante. É apenas vento. Toda vez que você se pega checando o celular para ver se alguém reagiu ao que você disse ou fez, você está abrindo um portão da sua cidadela e convidando o inimigo para dentro. A paz é encontrada quando você fecha esses portões e se contenta com o seu próprio julgamento. Acalmar o coração, neste sentido, é um ato de soberania. É dizer, eu não sou o que você pensa de mim, eu sou o que eu faço e eu sei quem eu sou. Essa indiferença calculada ao julgamento alheio é uma das maiores fontes de tranquilidade que a filosofia pode oferecer. Repita em sua mente: a única aprovação que busco é a da minha consciência. Sabedoria. 7. A cura começa na forma como você nomeia a dor. Seu coração está agitado não apenas pelas coisas que acontecem, mas principalmente pela maneira como você narra essas coisas para si mesmo. A maior parte do sofrimento não vem do evento em si, mas do julgamento que você adiciona a ele. O estoicismo nos ensina que, para acalmar o coração, precisamos nos tornar editores rigorosos da nossa linguagem interna. Pense em Marco Aurélio, que em seus Meditações
Escrevia para si mesmo sobre a técnica de despir um evento de toda a sua carga emocional. Se você recebe uma crítica no trabalho, o seu julgamento imediato grita: "Eu sou um fracasso" ou "Isso é uma injustiça terrível". O coração reage a essa manchete sensacionalista, não ao fato. O que é o fato? É apenas: um colega apresentou uma opinião divergente sobre o meu trabalho. A diferença entre a manchete e o fato é o espaço onde a sua paz reside. Quando você remove os adjetivos dramáticos, o terrível, o sempre, o nunca, o evento se torna neutro. Um engarrafamento não é o dia que vai arruinar minha vida, é apenas o fluxo de veículos está lento. Essa prática, que os estoicos chamavam de dar o assentimento, apenas a verdade objetiva, permite que você separe o que é real do que é a sua interpretação exagerada. É como ler um relatório policial frio, em vez de um artigo de jornal histérico. A realidade objetiva é muito menos ameaçadora do que a ficção que criamos sobre ela. Acalmar o coração é, portanto, um exercício de sobriedade linguística. É parar de se rotular como vítima ou de rotular uma falha como uma catástrofe final. Você não está negando a dor, mas está se recusando a transformá-la em tragédia. Ao falar consigo mesmo de forma honesta e desapaixonada, você retira o combustível do fogo da ansiedade. O evento pode ter acontecido, mas a narrativa de sofrimento é opcional. Repita em sua mente: o evento é neutro, meu julgamento lhe dá cor. Sabedoria 8. O custo da atenção dispersa e o refúgio do foco. Seu coração está exausto porque ele está sendo arrastado para 1000 direções ao mesmo tempo. A tecnologia que prometeu nos conectar, ironicamente, nos dispersou. Vivemos com um pequeno portal de caos no bolso, um objeto que vibra, exige e nos lembra constantemente de tudo o que não estamos fazendo, de tudo o que está acontecendo em outro lugar. A paz estoica, ou ataraxia, é impossível de ser alcançada se você não conseguir proteger o portão principal da sua mente, a sua atenção. A distração digital não é apenas uma perda de tempo, é uma erosão da sua capacidade de estar verdadeiramente presente e é a principal inimiga do coração sereno na modernidade. Imagine que sua atenção é uma lanterna em um quarto escuro. Se você a mantém firme em um único objeto, um livro, uma conversa, uma tarefa, você vê a verdade e a beleza daquele momento. Mas se você a balança rapidamente entre a tela, o e-mail, a notícia e a mensagem, você não vê nada com clareza. Você apenas cria um borrão ansioso. Sêneca, embora não tivesse que lidar com notificações de redes sociais, já alertava sobre o perigo da superficialidade. Ele aconselhava que não se deve ler muitos livros, mas sim poucos e profundamente. A mente que vagueia e absorve um pouco de tudo, sem se fixar em nada, nunca se fortalece. Sua alma é como um navio sem lastro, jogado para lá e para cá por qualquer maré de informação. O coração só se acalma quando você pratica o que os estoicos chamavam de prosoche. A vigilância constante sobre onde você está colocando sua energia mental. Isso significa criar bolhas sagradas de desconexão. Significa deixar o celular em outra sala durante as refeições, ou definir blocos de tempo onde você é inacessível para o mundo externo. Esse não é um ato de egoísmo, mas de autocuidado e de respeito pela qualidade da sua vida. Quando você decide focar em uma única tarefa, você não está apenas sendo produtivo. Você está treinando seu coração para resistir à tentação do caos. Você está dizendo ao mundo: eu decido o que merece a minha energia. O verdadeiro refúgio não é um lugar físico, mas o estado da sua mente quando ela está focada e livre de interrupções inúteis. Acalmar o coração é, fundamentalmente,
Recuperar o controle sobre o que você permite que ocupe o espaço mais valioso que você possui, o presente momento. Repita em sua mente: minha atenção é um tesouro que eu guardo. Sabedoria 9. O alívio de ver a vida de cima. Seu coração se sente oprimido porque você está muito perto dos seus problemas. Quando você está preso em um engarrafamento, o único que você vê é o para-choque do carro à frente. Quando você está no meio de uma discussão, o mundo se resume àquela sala, àquela voz, àquela ofensa. Essa proximidade excessiva é o que permite que a frustração e a ansiedade se inflem até parecerem catastróficas. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, praticavam um exercício mental poderoso que servia como um alívio imediato para essa miopia emocional, a visão de cima ou a perspectiva cósmica. O que é isso? É o ato consciente de recuar mentalmente. Imagine que você pode se levantar da sua cadeira, sair da sua casa, subir acima da sua cidade e depois acima do seu continente, até que a Terra se torne uma esfera azul e branca flutuando na escuridão. De repente, a briga que consumiu sua manhã, o e-mail que te deixou irritado ou aquela dívida que parece intransponível tornam-se o que realmente são: pontos minúsculos e insignificantes. Essa prática não é para negar a dificuldade, mas para dar a ela a sua verdadeira dimensão. Seu sofrimento é real, mas ele é apenas um grão de areia na vasta praia da existência. Quando você vê a vastidão do tempo, os milhares de anos que vieram antes de você e os milhares que virão depois, a urgência opressiva do agora se dissipa. Marco Aurélio frequentemente usava essa técnica para lembrar a si mesmo da brevidade de sua própria vida e da rapidez com que todas as preocupações humanas são varridas pela história. Ele era o homem mais poderoso do mundo, mas sabia que sua vida era um piscar de olhos. Isso não o tornava desesperado, tornava-o mais focado no que realmente importava: agir com virtude e aceitar a mudança. O coração se acalma quando ele percebe que não é o centro do universo. Suas ansiedades não param o movimento das estrelas. Essa humildade forçada pela perspectiva cósmica é libertadora. Ela nos ensina que, se o problema não será lembrado em um ano, talvez ele não mereça consumir 100% da sua paz neste minuto. Respire fundo e imagine-se olhando de cima. Você verá que a vida é muito mais ampla, muito mais duradoura e muito mais complexa do que o pequeno drama que você está encenando agora. E nesse vasto espaço, há muito espaço para a serenidade. Repita em sua mente: o que me aflige é um ponto minúsculo na eternidade. Sabedoria 10. A leveza de viver com o estritamente necessário. Muitas vezes, a agitação do nosso coração não vem de um grande trauma, mas do peso cumulativo de pequenas escolhas e posses. Vivemos em uma sociedade que equipara valor à quantidade. Quanto mais temos, mais compromissos temos. Mais coisas para limpar, manter, pagar e, inevitavelmente, temer perder. Essa complexidade é uma âncora que impede a mente de flutuar em paz. Os estoicos viam a simplicidade não como uma privação, mas como uma forma de poder. Eles nos ensinam a fazer a pergunta crucial: eu realmente preciso disso para viver uma vida boa, virtuosa e funcional? A maioria das coisas que compramos ou acumulamos falham nesse teste. Epicteto, que soube o que era a verdadeira carência como escravo, argumentava que o homem verdadeiramente rico é aquele que deseja menos. Quando suas necessidades são poucas, abrigo, comida simples e a capacidade de usar sua razão, você se torna invulnerável às flutuações da fortuna. Se o seu coração só precisa de água fresca e um pedaço de pão, a queda da bolsa de valores ou a perda de um luxo não podem destruí-lo.
Imagine sua vida como uma mochila que você carrega em uma longa trilha. Cada objeto extra, cada compromisso social desnecessário, cada desejo por um upgrade é 1 quilo a mais nas suas costas. O coração só acalma quando você decide esvaziar essa mochila, deixando apenas o essencial: suas virtudes, sua saúde básica e seu foco no presente. A simplicidade é o caminho para a liberdade financeira e emocional. Quando você reduz suas necessidades, você reduz o tempo que precisa gastar trabalhando para satisfazê-las. Isso libera seu tempo, que é seu recurso mais precioso, para a reflexão, a prática da virtude e o convívio significativo. O coração se acalma porque para de temer a escassez, pois ele já descobriu que tem o suficiente e que a verdadeira riqueza não pode ser comprada em loja alguma. Repita em sua mente: a minha liberdade mora no que eu dispenso. Sabedoria. 11. A paz que nasce de saber qual é o seu papel. Muitas vezes, o coração se agita porque ele está tentando ser 10 pessoas diferentes ao mesmo tempo. Na vida moderna, somos pressionados a ser o profissional de sucesso, o pai ou mãe perfeito, o parceiro atencioso, o amigo presente e o ativista engajado. Essa confusão de identidades e expectativas conflitantes cria uma tensão interna que é insustentável. Você se sente um ator que recebeu 10 roteiros diferentes e não consegue decorar as falas de nenhum deles. Os estoicos, especialmente Epicteto, nos oferecem um poderoso antídoto para essa exaustão de papéis: a clareza sobre o seu dever. A vida para eles é como uma peça teatral, e a natureza ou o destino nos atribuiu certos papéis. Você é filho, vizinho, empregado e talvez um líder. Você não escolheu o papel, mas você é inteiramente responsável por como você o interpreta. Acalmar o coração significa parar de lutar para ser o herói em todas as histórias e focar em ser virtuoso no papel que lhe cabe neste momento. Se você está no papel de pai, seu dever é a paciência e a orientação. Se está no papel de trabalhador, seu dever é a diligência e a honestidade. A virtude não é medida pelo aplauso da plateia, o reconhecimento externo, mas pela excelência com que você cumpre sua parte, sua intenção e esforço. Pense na metáfora do soldado romano. O dever dele não era vencer a guerra sozinho, mas proteger a formação ao seu lado, manter a linha. A paz do soldado vinha de saber que ele estava cumprindo seu dever imediato com coragem, independentemente do resultado final da batalha. Quando você define seus papéis com clareza e foca sua energia apenas em agir bem dentro desses limites, você libera a ansiedade de ter que controlar o resultado final ou satisfazer a todos. A serenidade não é o fim de todas as suas responsabilidades, mas a satisfação profunda que vem de saber que você deu o seu melhor, alinhado com a razão e a sua natureza. O coração, livre da culpa de não ser suficiente para todos, finalmente encontra o seu ritmo. Repita em sua mente: eu cumpro o meu dever, e isso é o suficiente. Sabedoria 12. A coragem de agir antes de estar pronto. O coração se agita não apenas pela sobrecarga de coisas a fazer, mas pela paralisia que vem da busca incessante pela perfeição. Você adia aquela conversa difícil, evita começar o novo projeto ou procrastina o exercício porque está esperando pelo momento ideal ou até que se sinta motivado o suficiente. Essa espera é uma armadilha, pois o momento perfeito nunca chega e a motivação raramente precede a ação. Os estoicos entendiam que a virtude não é uma teoria, é uma prática constante. Não se trata de ser perfeitamente sábio, mas de estar sempre no caminho para a sabedoria. O coração se cansa de carregar o peso de expectativas irreais. Ele quer que você se mova.
Sêneca, em suas cartas, frequentemente lembrava que é melhor começar algo imperfeitamente hoje do que esperar para fazer algo perfeitamente amanhã. Ele nos ensina que a excelência é o resultado da repetição e não de um único ato brilhante. Se você espera ter todo o mapa antes de dar o primeiro passo, você nunca sairá do lugar. O mapa se revela à medida que você anda. Pense em um atleta que precisa treinar todos os dias, mesmo quando o corpo está dolorido ou o tempo está ruim. O valor não está na performance olímpica de um dia, mas na disciplina de aparecer e fazer o trabalho, mesmo que seja um treino fraco. Esse esforço consistente e imperfeito é o que constrói a resiliência e a paz. Quando você se permite agir mesmo com medo, mesmo com a certeza de que o resultado não será impecável, você está fazendo uma declaração de soberania para o seu coração. Você está dizendo: eu não sou controlado pelo medo da falha, eu sou guiado pela minha intenção de progredir. Acalmar o coração é um ato de coragem humilde. É aceitar que você fará erros, mas que esses erros são combustíveis e não barreiras. Livre-se da tirania do "e se" e abrace a realidade do agora. O seu coração só encontra repouso quando ele percebe que você está finalmente honrando o seu propósito através da ação, não importa quão pequena ela seja. Repita em sua mente: eu honro o esforço e não a perfeição. Sabedoria 13. A paz de não exigir a perfeição alheia. Uma das maiores fontes de agitação no nosso coração vem da constante frustração com o comportamento de outras pessoas. Seu colega é preguiçoso, seu vizinho é barulhento, seu familiar é crítico ou o motorista ao lado é rude. Nós gastamos uma energia mental preciosa esperando que o mundo se comporte de uma maneira que ele simplesmente não está preparado para se comportar. Marco Aurélio tinha uma prática matinal que era um escudo poderoso contra essa frustração. Ele escrevia para si mesmo logo ao acordar: hoje eu encontrarei o intrometido, o ingrato, o arrogante, o traiçoeiro. Eles são assim porque não sabem o que é bom e o que é mal. O que ele estava fazendo? Ele estava eliminando a surpresa. Acalmar o coração, neste contexto, significa aceitar a imperfeição humana como um fato da natureza, tão inevitável quanto a gravidade ou a chuva. Você não fica bravo com um figo por não ser uma uva. Por que você fica bravo com uma pessoa falha por ser falha? O erro do outro é um problema dele, não seu. A raiva que você sente por causa da injustiça ou da estupidez alheia é, na verdade, sua tentativa irracional de controlar a vontade daquela pessoa. Isso está fora do seu círculo de poder e lutar contra isso é inútil. A verdadeira liberdade e paz chegam quando você decide que o mau comportamento de outra pessoa não é uma licença para você destruir a sua própria serenidade. Você não precisa consertá-los. Você não precisa puni-los com a sua indignação. E você certamente não precisa se igualar ao nível deles. A prática estoica é simples. Observe o erro. Entenda que ele é o resultado da ignorância da pessoa. E volte o foco para a única coisa que você pode controlar: a sua resposta justa e calma. Você pode impor um limite, pode se afastar, mas não precisa se inflamar. O coração acalma quando ele para de se sentir responsável pela moralidade de todo o universo. Repita em sua mente: a falha do outro não é um convite à minha raiva. Sabedoria. 14. O preço da paz é a coragem de dizer não. Seu coração está cansado porque ele tenta agradar a todos. A ansiedade moderna muitas vezes não é gerada por grandes tragédias, mas pelo acúmulo de pequenos compromissos que aceitamos por medo de desapontar, por receio de um conflito ou pela busca incessante por aprovação. Dizer sim a todos os pedidos e exigências é a maneira mais rápida de se tornar um escravo do mundo externo. Os estoicos eram mestres em proteger seu tempo e, mais importante, sua paz mental.
Epicteto, o escravo liberto, ensinava que a maior liberdade é a capacidade de usar sua vontade racional sem impedimentos. Quando você diz sim a um convite ou a uma tarefa que viola seu tempo de descanso ou seus valores, você está entregando essa liberdade e permitindo que a agenda de outra pessoa se torne a sua. Pense na sua energia como uma reserva limitada de água, armazenada para o seu próprio uso. Cada sim dito por obrigação ou por culpa é um buraco que drena essa reserva. Você chega ao final do dia exausto, não porque trabalhou duro em seus projetos, mas porque se permitiu ser drenado por prioridades que não eram suas. Esse ressentimento silencioso é o que mantém o coração tenso. Dizer não é um ato de egoísmo, mas de precisão moral. É uma forma de honrar o seu dever principal, que é a preservação da sua razão e da sua saúde mental. Quando você protege seu tempo, você garante que terá energia para ser verdadeiramente presente, gentil e virtuoso nas coisas que realmente importam. Sua família, seu foco, sua prática pessoal. O desconforto de um não breve e educado é sempre menor do que a exaustão e o ressentimento de um sim prolongado. Acalmar o coração exige que você troque a popularidade pela integridade. Você não precisa da aprovação de todos para ter valor. Sua paz é um tesouro que deve ser guardado com rigor. Repita em sua mente: minha paz não é negociável por aprovação. Sabedoria 15. O perdão que se concede ao passado. Seu coração se agita porque ele carrega o peso do que já não existe. Seus erros de ontem. Você passa horas revivendo conversas, lamentando decisões ruins e se punindo por aquilo que, por definição, é incontrolável. O tempo que passou. A culpa e o remorso são âncoras emocionais que o impedem de navegar no único tempo que importa, o presente. Os estoicos nos ensinam que o tempo passado é o único aspecto da vida sobre o qual não temos absolutamente nenhum poder, nem mesmo o de mudar uma palavra. Lutar contra o passado é tão irracional quanto gritar com o sol por ter se posto. O que está feito, está feito. Epicteto, em seus ensinamentos, frequentemente lembrava seus alunos de focar a energia no uso correto dos julgamentos agora. Se você cometeu um erro ontem, a virtude não está em se autoflagelar, mas em aprender a lição e aplicar a sabedoria adquirida no próximo minuto. O passado deve ser tratado como um arquivo de dados, não como uma sentença. Pense em um rio. A água que passou por você há um segundo já está longe, seguindo seu curso. Tentar detê-la é loucura. Acalmar o coração exige que você olhe para trás, reconheça o erro com honestidade e então diga: eu fiz o melhor que pude com a consciência que eu tinha naquele momento. O luto pelo passado deve ser rápido e transformador. Use a dor daquele arrependimento para criar um compromisso firme de agir melhor hoje. Quando você para de se identificar com a versão falha de ontem e se concentra em ser a versão mais justa e corajosa de hoje, você se liberta. O passado não tem mais poder sobre você, a menos que você continue a convidá-lo para atormentar seu presente. Repita em sua mente: o passado é uma lição, não uma prisão. Sabedoria 16. O único fracasso que realmente importa. Nós tememos o fracasso externo, perder dinheiro, perder o status, ser demitido. Esse medo paralisa o coração e nos impede de tomar riscos necessários. Vivemos em uma sociedade que mede o sucesso pelo saldo bancário ou pelo tamanho do título, e o medo de perder essas coisas é uma das maiores fontes de ansiedade. Mas os estoicos nos dão uma definição radicalmente diferente e libertadora de fracasso. Para Marco Aurélio, o único fracasso real não era perder a batalha ou o poder, mas sim perder o seu caráter.
O fracasso verdadeiro é a traição aos seus próprios princípios de justiça, honestidade e bondade. Pense na história de um comerciante estoico que perde seu navio em uma tempestade. Ele perdeu uma fortuna, um bem externo. Ele sofre a dor da perda, mas se ele agiu com honestidade, se ele tratou seus marinheiros com justiça e se ele aceita o evento como obra do destino, ele não falhou. Sua virtude está intacta. Ele pode recomeçar, pois a parte mais importante de si, seu julgamento e seu caráter, está salva. O fracasso externo é sempre indiferente para a sua paz de espírito. Seu coração só deve se agitar se você mentiu, enganou ou agiu com maldade. Se você deu o seu melhor, se suas intenções foram puras e alinhadas com a razão, o resultado final é apenas informação, não um veredito sobre o seu valor como ser humano. Acalmar o coração é um ato de redefinição. É parar de buscar validação em metas que dependem da sorte e focar no que é puramente seu, a excelência moral de sua ação. Livre-se do medo de falhar externamente, pois essa falha não pode ferir a sua alma. O que importa é a integridade do seu caminho e não a chegada. Repita em sua mente: meu valor não está no resultado, mas na minha intenção. Sabedoria 17. O poder invisível da rotina que nos ancora. Seu coração está agitado não apenas pelas grandes crises, mas pela sensação de que a vida está desmoronando em pequenos pedaços de caos diário. Quando você acorda sem intenção e vai dormir sem reflexão, sua mente se torna um campo de batalha desorganizado e a ansiedade se instala na ausência de estrutura. Os estoicos entendiam que a virtude não é um evento, mas uma prática diária. A calmaria não é um destino, mas um hábito. A mente, para ser forte, precisa de exercícios espirituais tão regulares quanto o corpo precisa de movimento. Pense em Sêneca. Ele não apenas escrevia sobre filosofia, ele vivia por ela. Ele descrevia seu ritual noturno, onde se retirava para um exame rigoroso e honesto de seu dia. Ele se interrogava: que mal eu curei hoje? Que vício eu resisti? Onde eu errei? O que eu aprendi? Essa prática de autoexame antes de dormir não é para gerar culpa, mas para transformar o dia em aprendizado e garantir que o mesmo erro não seja repetido. Quando você revisa seu dia, você o transforma em uma lição e não em uma fonte de arrependimento nebuloso. Você não entra na cama com o caos do dia girando sem rumo. Você o coloca em ordem e o arquiva. A rotina estoica, a preparação matinal para o que pode vir, a premeditatio ativa e o exame noturno do que realmente aconteceu cria uma cerca invisível de segurança mental. Ela ancora o seu coração na constância, oferecendo um ritmo previsível em um mundo imprevisível. O coração só acalma quando ele sabe que está no controle do seu próprio processo de aprimoramento. Não espere pela crise para buscar a filosofia. Use a filosofia nas pequenas coisas, nos rituais diários, para evitar que as pequenas coisas se transformem em crises. Repita em sua mente: a consistência da rotina é a paz da minha mente. Sabedoria 18. A gentileza que você esqueceu de oferecer a si mesmo. Seu coração está exausto porque ele está sob ataque constante e o agressor mais implacável é você mesmo. Nós somos mestres em perdoar os erros de um amigo, em justificar a falha de um colega, mas quando olhamos para dentro, ativamos um tribunal de inquisição implacável. Exigimos de nós um padrão de perfeição que sabemos ser humanamente impossível. Essa crueldade silenciosa, esse diálogo interno de condenação, é o que drena sua energia e impede a verdadeira serenidade.
Os estoicos nos ensinam a ser severos na autoavaliação, sim, mas essa severidade deve ser fria e racional, não emocional e destrutiva. O objetivo da autoavaliação de Sêneca não era se punir, mas se corrigir. Ele não se chicoteava com a culpa. Ele usava a razão para traçar um mapa de ação melhor para o amanhã. O estoicismo nos convida a tratar o eu falho, não como um inimigo a ser destruído, mas como um aluno a ser guiado com firmeza e paciência. Pense no seu julgamento sobre um erro recente. Você o rotulou como burrice ou falha de caráter. Se fosse um amigo que tivesse cometido o mesmo erro, você o chamaria de estúpido? Não. Você diria: tudo bem, você errou. O que aprendemos com isso? Como faremos diferente na próxima vez? Acalmar o coração exige que você aplique a mesma lógica e compaixão que oferece livremente aos outros, a si mesmo. Isso não é desculpa para a mediocridade, é a fundação para a resiliência. Você não consegue progredir se está paralisado pelo medo de errar novamente. E esse medo nasce da voz interna que o castiga. Quando você cometer um erro, pare a voz do julgamento. Reconheça o fato. Houve um erro de cálculo ou uma falha de temperamento. Então, volte o foco para o que está sob seu controle, a correção do curso. O coração se acalma quando ele percebe que você está do seu lado, pronto para apoiar o seu próprio crescimento, e não apenas para registrar suas falhas. Repita em sua mente: eu sou meu aluno mais importante e meu guia mais gentil. Sabedoria. 19. A gentileza que nasce de suspender o julgamento. Seu coração se perturba porque ele é muito rápido em julgar e condenar. Nós temos o hábito de transformar a falha alheia em uma ofensa pessoal. Quando alguém é rude no trânsito, quando um colega não entrega o que prometeu, ou quando um desconhecido faz um comentário descuidado, nossa reação imediata é de raiva e ressentimento, baseada na suposição de que a pessoa agiu com malícia ou desprezo deliberado. Quase toda a nossa indignação vem da nossa falta de perspectiva sobre a vida do outro. O estoicismo nos convida a fazer uma pausa crucial entre o estímulo, a ofensa, e a resposta, a raiva. Essa pausa é o espaço onde a compaixão e, consequentemente, a calma pode nascer. Pense em Epicteto. Ele nos lembrava que as pessoas não agem de forma ruim porque querem ser más, mas porque estão ignorantes do que é realmente bom para elas. Elas estão agindo com base em percepções falhas ou estão sob o peso de um sofrimento que você desconhece. Imagine que um vizinho está sendo excepcionalmente barulhento e sua raiva começa a ferver. Se você soubesse que ele está lidando com uma crise familiar ou uma doença grave, a raiva se dissiparia, substituída pela empatia. O barulho é o mesmo, mas a informação muda sua reação. Acalmar o coração, neste sentido, é um exercício de humildade. É dar o benefício da dúvida, entendendo que a maioria das pessoas está apenas fazendo o melhor que pode com as ferramentas emocionais e a consciência que possuem. Você não precisa consertar a ignorância deles, você precisa apenas proteger a sua própria paz. Ao parar de personalizar cada deslize alheio, você desarma a bomba de estresse que explode dentro de você. A ignorância do outro não precisa destruir minha paz. Sabedoria. 20. A leveza que encontramos ao servir algo maior que nós. Seu coração está agitado não apenas pelo que o mundo faz a você, mas pela quantidade de tempo que você passa focado apenas em si mesmo. A ansiedade e o descontentamento prosperam no solo do egoísmo. Não no sentido de ser uma pessoa má, mas no sentido de que seu universo mental se tornou muito pequeno, girando apenas em torno de suas necessidades, seus desejos e seus medos. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, nos lembravam constantemente de que o ser humano não é uma ilha. Somos animais sociais, feitos para a cooperação.
assim como as mãos são feitas para ajudar os pés ou os olhos para proteger a boca. Quando você se afasta desse propósito natural de contribuição, você se sente deslocado e seu coração grita por um significado que o consumo ou o status pessoal nunca podem preencher. Pense no seu trabalho ou em seu papel familiar. Se você está focado apenas em quanto dinheiro vai ganhar ou quanto reconhecimento vai receber, a pressão é imensa e a frustração é garantida. Mas se você muda o foco para como posso usar minha energia e minhas habilidades para tornar a vida de outra pessoa melhor hoje, a pressão se transforma em propósito. Quando você se vê como uma peça essencial na engrenagem de algo maior, seja sua família, sua comunidade ou o próprio cosmos, seus problemas pessoais diminuem de tamanho. A pequena ofensa que você sofreu no trânsito, o estresse por causa de um objeto quebrado, tudo isso se torna insignificante quando comparado ao seu dever de agir com justiça e bondade. Acalmar o coração é um ato de expansão, é sair da cidadela estreita do eu e entrar no vasto campo do nós. A virtude da justiça para os estoicos era a mais elevada, pois era o reconhecimento de que nascemos para a comunidade. Ao servir, você não apenas ajuda o mundo, você se cura. Você ancora sua existência em algo sólido e duradouro. Repita em sua mente: eu encontro minha paz ao contribuir. Sabedoria. 21. A libertação de carregar amanhãs que nunca chegam. Seu coração está esgotado não pelo que está acontecendo agora, mas pelo que ele teme que possa acontecer amanhã, na próxima semana ou no próximo ano. A maior parte do nosso sofrimento não é um fato da realidade, mas uma ficção catastrófica que a nossa mente projeta. Nós somos mestres em criar cenários de desastre que nunca se materializam, mas que nos roubam a paz no presente. Sêneca, o grande filósofo romano, observou isso com clareza milenar. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense em quantas vezes você perdeu o sono preocupado com uma conversa difícil que acabou sendo fácil, ou com um resultado que se revelou neutro. Você pagou o preço do sofrimento por uma dívida que o destino nem sequer cobrou. Acalmar o coração, neste ponto, exige uma disciplina severa sobre para onde você permite que sua mente viaje. Quando uma preocupação sobre o futuro surge, e se eu perder meu emprego? E se a doença voltar? E se eles me rejeitarem? Você precisa forçar um retorno imediato ao único lugar onde você tem poder, o presente. A técnica é simples. Pergunte a si mesmo: este problema existe neste exato segundo? Se a resposta for não, é apenas um pensamento sobre o futuro, você deve tratá-lo como o que ele é, uma distração inútil. Não o alimente com atenção. Você não está se tornando imprudente ou irresponsável, você está se tornando estrategista. A preocupação é a forma como o medo se disfarça de utilidade. O estoico não se preocupa, ele se prepara. A preparação lida com o que é provável e está sob seu controle. A preocupação se afoga no que é apenas possível e está fora de sua alçada. O coração só se acalma quando ele se liberta da tarefa impossível de carregar 100 quilos de e se hipotéticos. Deixe o amanhã se preocupar consigo mesmo. Seu dever é apenas viver este minuto com razão e virtude. Repita em sua mente: eu não pago por dívidas que ainda não existem. Sabedoria. 22. O teste silencioso que revela sua verdadeira força. Seu coração está agitado porque ele se tornou excessivamente dependente do conforto. Vivemos em uma era onde o menor sinal de atrito é evitado. Queremos a temperatura perfeita, o alimento instantâneo, a solução rápida para a dor. Essa busca incessante por facilidade nos torna emocionalmente frágeis.
Quando a adversidade real, a perda, a doença, a crise financeira, finalmente chega, nosso coração não tem músculos para resistir, pois nunca foi treinado. Os estoicos nos ensinam que a paz interior não é encontrada na ausência de problemas, mas na certeza inabalável de que podemos suportá-los. Para construir essa certeza, eles praticavam a ascetismo voluntário, ou a disciplina do desconforto. Não se trata de sofrer, mas de se testar intencionalmente. Pense em Catão, o jovem, que deliberadamente rejeitava os luxos que sua posição lhe permitia, usando roupas simples e andando a pé pela cidade de Roma. Ele não fazia isso por pobreza, mas como um treinamento. Ele estava provando para si mesmo que a sua felicidade não dependia de nenhuma dessas coisas externas. Acalmar o coração exige que você se vacine contra a má sorte, expondo-se a pequenas doses de desconforto escolhido. Pule o café da manhã uma vez por semana. Tome um banho frio por 1 minuto. Escolha subir as escadas em vez do elevador. O valor desses pequenos atos não está no benefício físico, mas na mensagem poderosa que você envia à sua própria alma. Eu sou o mestre das minhas necessidades. Eu posso suportar isso. E se posso suportar este pequeno incômodo que eu escolhi, posso suportar o grande revés que a vida pode me impor. Quando você prova que pode viver bem mesmo sem a sua xícara de café matinal ou sem o conforto do aquecedor, você libera seu coração do medo de perder essas coisas. Você se torna um cidadão livre, não mais escravo das suas próprias conveniências. A resiliência não é um presente, é um músculo que se constrói ao levantar pesos que você escolheu. Repita em sua mente: eu escolho o desconforto para provar a minha força. Sabedoria 23. A libertação do coração que para de desejar o inatingível. Seu coração está agitado porque ele está constantemente se esticando em direção a algo que não pode alcançar. A raiz da maior parte da sua ansiedade não é a má sorte, mas a sua lista de desejos e expectativas não atendidas. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Queremos que as pessoas ajam de forma mais inteligente, que a promoção venha mais rápido, que o sofrimento desapareça instantaneamente. Os estoicos nos ensinam que o sofrimento é a distância entre a realidade e a nossa expectativa. O coração só encontra a verdadeira ataraxia, a calma imperturbável, quando ele se liberta da tirania do eu preciso disso para ser feliz. Pense em Sêneca, que nos alertava sobre o perigo de desejar o excesso. Ele dizia que o homem que tem muitas posses, na verdade, tem muitos mestres, pois ele se torna escravo do medo de perder o que conquistou e do desejo de obter o que ainda falta. Você não precisa de mais, você precisa de menos desejo. Acalmar o coração exige que você faça um inventário rigoroso de seus desejos e os limite estritamente àquilo que está sob o seu controle, sua virtude, seu esforço e sua resposta. Qualquer desejo que dependa da vontade de outra pessoa, da sorte do mercado ou da estabilidade do seu corpo é uma aposta arriscada que ameaça a sua paz. Quando você se pega obcecado por um resultado que não pode garantir, como o resultado de uma entrevista ou a decisão de um médico, pare e mude o foco. Deseje apenas a capacidade de enfrentar esse resultado com dignidade e razão. Você não pode controlar se o telefone vai tocar com boas notícias, mas você pode controlar se você vai atender essa ligação com a mente firme e o coração sereno. O grande segredo da paz é desejar o que já é seu e o que você é capaz de fazer. Ao diminuir a lista de exigências que você impõe ao universo, você se torna invulnerável. O coração acalma, porque ele para de correr uma corrida onde a linha de chegada está sempre mudando. Repita em sua mente: minha paz floresce no limite do meu desejo. Sabedoria 24.
a leveza de tratar a sorte como um vento passageiro. Seu coração está agitado porque ele confunde o que é preferível com o que é necessário. Nós nos apegamos desesperadamente a coisas que os estoicos chamavam de adiáfora, ou seja, as coisas indiferentes. O que são essas coisas? Saúde, riqueza, beleza, reputação. Claro, você prefere estar saudável a estar doente e prefere ter dinheiro a não ter. Mas o grande ensinamento estoico é que a posse ou a ausência dessas coisas não tem o poder de te fazer bom ou mal, nem de roubar sua paz interior. Elas são apenas ferramentas. Pense em um carpinteiro. Ele prefere ter as melhores ferramentas, serras afiadas, madeira de qualidade. Mas se ele tiver apenas um martelo e pregos, ele ainda pode demonstrar a virtude da diligência e da paciência em seu trabalho. O martelo não define o caráter do carpinteiro. Ele define apenas o resultado externo. Seu coração se cansa porque ele está constantemente se curvando ao Deus da sorte. Ele vibra de alegria quando a sorte traz um aumento, um indiferente preferível, e desaba em desespero quando a sorte leva embora a saúde, um indiferente preferível. Essa montanha-russa emocional é exaustiva. Acalmar o coração aqui é um ato de reclassificação. É olhar para todas as suas posses, para o seu status social e até mesmo para a sua saúde e dizer: eu prefiro ter isso, mas eu não preciso disso para ser feliz ou virtuoso. O único bem real, a única coisa que você precisa é a sua capacidade de responder com razão e integridade ao que a vida lhe dá. Marco Aurélio nos lembrava que, se você perde uma posse externa, você perde apenas aquilo que era externo a você. Sua mente, sua razão e sua capacidade de julgamento permanecem intactas. Se a fonte da sua paz estiver dentro, nada que a sorte possa levar embora poderá realmente te ferir. O coração acalma quando ele para de investir sua segurança em coisas que estão, por definição, fora de seu controle. Repita em sua mente: o que é externo é um empréstimo, não uma âncora. Sabedoria 25. A força da alma que não se justifica. Seu coração está exausto porque você gasta uma energia imensa tentando justificar suas escolhas para um mundo que nunca está satisfeito. Você sente que deve uma explicação sobre sua carreira, sobre seu estado civil, sobre a maneira como você gasta seu dinheiro ou sobre por que você escolheu um caminho menos popular. Essa necessidade de validação externa, de fazer com que os outros entendam e aprovem o seu caminho, é um dreno constante. Quando você se justifica, você coloca sua paz nas mãos do ouvinte, dando-lhes o poder de validar ou destruir sua decisão com base em seu humor ou em sua visão de mundo limitada. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade reside em viver de acordo com a sua própria razão. Zeno de Cítio, o fundador do estoicismo, pregava a simplicidade não apenas como um modo de vida, mas como uma defesa contra a necessidade de ostentar ou de se explicar. Se você está vivendo com integridade, se suas ações são guiadas pela virtude, justiça, coragem, temperança, então elas são a única explicação necessária. Pense no alívio de fazer uma escolha que é moralmente correta para você e simplesmente parar ali. Você não precisa convencer seu vizinho, seu familiar ou seu colega. Sua paz não pode ser refém da aprovação deles. Acalmar o coração é um ato de soberania silenciosa. Quando você decide que a sua consciência é seu único tribunal, você retira o poder de julgamento das mãos dos curiosos e dos críticos. Você para de se debater na ansiedade de encontrar as palavras perfeitas para defender o indefensável, o seu direito de viver a sua própria vida. A vida virtuosa é sua própria recompensa e seu próprio escudo. Deixe que os fatos de sua vida falem por si.
Repita em sua mente: minha integridade não precisa de defesa. Sabedoria. 26. A coragem de recusar o escudo do cinismo. Seu coração está agitado porque, em uma tentativa de se proteger da dor e da decepção, você construiu um escudo pesado de cinismo. O cinismo parece ser uma armadura inteligente na vida moderna. É a voz que diz: não confie, não se esforce demais, espere o pior, assim você não se machuca. Essa atitude, que se disfarça de inteligência e realismo, é na verdade uma das maiores fontes de exaustão emocional. O cinismo é a recusa preguiçosa de ver o potencial de bondade no mundo e em si mesmo. Ele paralisa a ação virtuosa, pois se tudo vai dar errado de qualquer maneira, por que se dar ao trabalho de fazer a coisa certa? Os estoicos nos ensinam que a virtude não é uma questão de otimismo cego, mas de esperança racional. Você não precisa acreditar que o mundo é perfeito, mas você deve se recusar a acreditar que o mundo é irremediavelmente mau. Marco Aurélio, que viu o pior da humanidade em seu governo, ainda assim se forçava a buscar a faísca de razão e humanidade em cada pessoa que encontrava. O cínico se fecha para o risco da decepção, mas ao fazer isso, ele também se fecha para o risco da alegria, do amor genuíno e da surpresa positiva. Ele paga um preço alto pela sua segurança, a incapacidade de experimentar a vida em sua plenitude. O coração só acalma quando você tem a coragem de ser vulnerável novamente, mas com os olhos abertos. Você aceita que sim, as pessoas vão falhar, e sim, os planos vão desmoronar. Mas você se recusa a permitir que essas falhas destruam sua capacidade de agir com bondade e de esperar o melhor de si mesmo. Acalmar o coração é um ato de fé na sua própria força moral. É dizer: eu não preciso de um escudo de pessimismo para sobreviver. Eu tenho minha razão, e isso é proteção suficiente. Livre-se do peso de julgar o mundo como inerentemente ruim. Permita-se a esperança, baseada não na sorte, mas na sua própria capacidade de resiliência. Repita em sua mente: eu escolho a esperança racional, não o cinismo fácil. Sabedoria 27. A paz que reside na atenção plena ao ritmo. Seu coração está agitado porque você vive em uma velocidade que não é natural para a alma humana. A modernidade nos impôs a tirania da pressa. Corremos para o trabalho, corremos nas refeições, corremos nas conversas e corremos para a próxima tarefa, tratando cada momento como um obstáculo a ser superado para chegar ao próximo. O resultado é que a vida inteira passa em um borrão e a ansiedade se instala porque você nunca está de fato aqui. Os estoicos nos ensinam que a qualidade da nossa ação é infinitamente mais importante do que a velocidade de sua conclusão. A pressa é inimiga da razão. Quando você está apressado, você é menos paciente, menos atento, mais propenso a erros e, crucialmente, menos virtuoso. Pense em Marco Aurélio, que, em meio às enormes responsabilidades do império, escrevia sobre a importância de realizar cada tarefa como se fosse a última de sua vida. Não no sentido de urgência, mas no sentido de total dedicação e presença. Ele nos convidava a fazer o ato presente completamente, a mergulhar a razão nele. O que significa honrar o ritmo? É parar de comer enquanto checa o celular. É dedicar-se totalmente à conversa com seu filho, sem que sua mente já esteja planejando o jantar. É lavar a louça prestando atenção na temperatura da água e no movimento da esponja, transformando a tarefa mundana em um exercício de meditação. Quando você se permite esse ritmo deliberado, você retira o poder da ansiedade. A ansiedade vive no futuro, no acúmulo de coisas que precisam ser feitas. Ao focar toda a sua energia na excelência do que está em suas mãos agora, você desarma a preocupação sobre o que virá depois.
Você se ancora no presente, que é o único lugar onde a paz e a virtude podem residir. Acalmar o coração é um ato de rebeldia contra a cultura da pressa. É uma decisão consciente de que você não permitirá que a agenda frenética do mundo dite o ritmo da sua alma. Você não precisa correr para a próxima coisa. Você pode estar aqui, inteiro, e isso é o suficiente. Repita em sua mente: eu honro o ritmo da minha ação, não a pressa. Sabedoria 28. A disciplina suave que começa no seu corpo. O seu coração está agitado não apenas por pensamentos, mas porque o seu corpo está em constante desordem. Tendemos a separar a mente da carne, pensando que nossos hábitos físicos não afetam nossa paz. Os estoicos discordavam. Eles entendiam que o corpo é o campo de treinamento da alma. Se você não consegue controlar o que coloca na boca ou a que horas decide dormir, como espera controlar a fúria de uma ofensa ou o pânico de uma crise? A virtude da temperança ou moderação é o alicerce para a serenidade. Ela se manifesta nas pequenas escolhas diárias: o desejo de comer demais, a preguiça de se levantar, o impulso de consumir mais álcool ou cafeína do que o necessário. Cada vez que você cede a um pequeno apetite físico, você enfraquece a sua vontade. E uma vontade fraca é um coração ansioso, facilmente levado pelo vento da emoção. Epicteto, em seus discursos, falava sobre a importância de treinar a si mesmo em coisas pequenas. Se você pode recusar o bolo ou a bebida excessiva, você está, na verdade, fortalecendo o músculo que lhe permitirá recusar a raiva ou a inveja. O domínio sobre o apetite é o espelho do domínio sobre o julgamento. Pense em como você se sente após uma noite de sono interrompido ou após uma refeição pesada. A mente está turva, o pavio está curto e a ansiedade é amplificada. Ao honrar o corpo com moderação e descanso, você está, literalmente, oferecendo à sua mente a clareza de que ela precisa para exercer a razão. Acalmar o coração é um ato de respeito ao templo que sustenta a sua razão. Não se trata de punição, mas de alinhamento. Ao trazer ordem ao seu corpo, você convida a ordem para a sua mente. A paz não é apenas filosófica, ela é visceral. Repita em sua mente: minha moderação física é a paz da minha alma. Sabedoria 29. O peso leve de viver apenas este minuto. Seu coração está exausto por uma sobrecarga de tempo. Você está tentando viver 3 vidas ao mesmo tempo: a vida do arrependimento, o peso do passado, a vida da preocupação, a ficção do futuro e a vida da ação, a demanda do presente. Mas a realidade é que você só tem um único ponto de poder e ele é microscópico, este exato momento. Os estoicos nos deram a chave para a leveza, lembrando que o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. A única esfera de tempo onde a virtude pode ser aplicada é o agora. Marco Aurélio nos implorava a nos concentrarmos em realizar cada ato com total dedicação e justiça, como se fosse o último de nossa vida. Não no sentido de urgência apressada, mas no sentido de total presença e integridade. Imagine que a vida não é uma estrada infinita, mas uma sequência de degraus. Você não precisa carregar o peso do 10º degrau enquanto está subindo o primeiro. O seu dever é apenas subir este degrau com firmeza, atenção e integridade. Quando você se concentra em ser paciente, agora, em ser honesto, agora, em dar o seu melhor agora, você libera a pressão de ter que resolver toda a sua vida em um único pensamento. A serenidade não é um estado que você alcança ao final da jornada. É a qualidade do seu foco em cada passo. Acalmar o coração é um exercício de confinamento temporal voluntário. É uma decisão de morar intencionalmente apenas no presente. Quando a mente tenta fugir para o ontem ou para o amanhã,
você a puxa de volta, gentilmente, para a tarefa que está em suas mãos. Repita em sua mente: eu só sou responsável pela virtude deste instante. Sabedoria 30. O poder de encontrar a paz na ausência de som. Seu coração está agitado não apenas pelo que o mundo lhe envia, mas pela sua incapacidade de se desconectar do barulho. Vivemos com medo do silêncio. No carro, ligamos o rádio. Na fila, pegamos o celular. Em casa, a televisão serve como um ruído de fundo constante. Nós preenchemos cada centímetro de espaço mental com estímulos porque, para muitos, o silêncio é aterrorizante. Por que o silêncio nos assusta? Porque ele nos força a encarar a nós mesmos. O barulho é a distração perfeita que nos impede de ouvir a voz da nossa própria consciência, que muitas vezes está tentando nos alertar sobre o caos interno que criamos. Os estoicos, mesmo sem a tecnologia moderna, já advertiam contra a dispersão e a necessidade de recolhimento. Pense em Sêneca, que frequentemente buscava o otium, o lazer dedicado à reflexão, longe da fúria e da fofoca da vida pública em Roma. Ele sabia que a mente, assim como o corpo, precisa de um lugar para se restaurar. Acalmar o coração, portanto, exige que você pratique a arte do refúgio intencional. Isso não significa fugir para uma montanha, mas criar ilhas de quietude no meio do seu dia. Significa sentar-se em sua varanda por 5 minutos sem um aparelho eletrônico, apenas observando a luz e ouvindo o vento. Significa desligar o som do carro por um trajeto e permitir que seus pensamentos se assentem. Quando você se permite o silêncio, você dá à sua razão a chance de processar os eventos sem a interferência histérica do externo. Você recupera a clareza para distinguir o que é urgente do que é importante. O coração só encontra paz quando ele para de ser bombardeado e se contenta em ouvir a sua própria batida, no ritmo da natureza e não no ritmo frenético da internet. O silêncio é o solo onde a sabedoria floresce. Repita em sua mente: meu refúgio não é um lugar, mas o silêncio da minha mente. Sabedoria 31. O veneno que você bebe esperando que o outro caia. Seu coração está agitado porque ele está sempre olhando para o lado, medindo sua vida pela régua alheia. Nós fomos ensinados a viver em um estado constante de comparação. A casa do vizinho, a carreira do colega de faculdade, a felicidade aparente que é postada nas redes sociais. Essa comparação é a fábrica da inveja e do ciúme. E esses são, para os estoicos, os venenos mais autodestrutivos que podemos ingerir. O que é a inveja, senão a dor que você sente pelo bem que acontece a outra pessoa? O estoicismo nos ensina que essa é uma paixão irracional, pois o sucesso ou a fortuna de outra pessoa é um evento externo, totalmente indiferente à sua capacidade de viver uma vida virtuosa. O carro novo do seu vizinho não torna o seu caráter pior. A promoção do seu colega não diminui a sua diligência. Pense em Sêneca, que mesmo vivendo em meio à ostentação da Roma imperial, alertava que o maior sofrimento vem de desejar o que não se tem. Quando você inveja, você não apenas sofre pela ausência do que deseja, mas você sofre ativamente pelo bem-estar de outra pessoa. É como você beber um veneno lentamente, esperando que o mal atinja o outro. Acalmar o coração exige que você feche a porta para a comparação. O único padrão de medida que importa é o seu eu de ontem. Você está sendo mais paciente, mais justo, mais focado hoje do que era há um mês? Esse é o único progresso que a sua alma precisa registrar. O foco no próprio caminho é um ato de profunda humildade e soberania. Você reconhece que a jornada de cada pessoa é única e que a sorte, os bens externos, não é distribuída com justiça humana, mas sim pelo destino. Livre-se da ilusão de que a vida
é uma competição de acúmulo. Seu valor não é medido pela sua posição relativa aos outros, mas pela integridade da sua própria vontade. Repita em sua mente: o sucesso do outro não diminui a minha luz. Sabedoria 32. A certeza de que a dor emocional é um hóspede passageiro. Seu coração está agitado porque ele confunde uma visita com uma residência permanente. A dor, a tristeza, a ansiedade, a raiva. Quando elas chegam, sentimos que elas se instalaram para sempre, definindo quem somos. Nós tememos que o sentimento de hoje seja o estado da nossa alma para o resto da vida. Essa crença na permanência do sofrimento é o que nos impede de respirar fundo. Os estoicos nos ensinam a ver nossas emoções negativas não como parte essencial do nosso ser, mas como eventos, como sistemas climáticos dentro da mente. Pense na ansiedade como uma nuvem escura. Ela é real, obscurece o sol, mas você sabe com certeza que nenhuma nuvem permanece parada para sempre. O erro que cometemos é lutar desesperadamente contra a nuvem ou tentar dissipá-la à força, o que só nos esgota. O segredo para acalmar o coração é a observação passiva. Marco Aurélio nos lembrava em seus escritos que tudo o que é humano é transitório. Nossas alegrias passam e, crucialmente, nossas dores também passam. A emoção intensa é como uma onda. Você não precisa se afogar nela. Você só precisa esperar que ela quebre e recue. O coração acalma quando ele para de se identificar com a intensidade do momento. Você não é sua raiva. Você é a mente que pode observar a raiva. Você não é seu pânico. Você é a razão que pode medir a duração do pânico. Ao dar à dor o seu devido lugar, o de um hóspede temporário, você se recusa a construir uma casa para ela. Você apenas espera, com paciência estoica, que a tempestade siga seu curso, sabendo que a calmaria é a lei natural que sempre retorna. Repita em sua mente: a dor é uma nuvem que vai passar. Sabedoria 33. A vigilância que impede a pequena rachadura de virar ruína. O seu coração se cansa porque ele está sempre consertando grandes desastres, quando, na verdade, a maior parte desses desastres começou como um pequeno descuido que foi ignorado. A ansiedade não explode do nada, ela se acumula a partir de pequenas concessões que fazemos diariamente à nossa disciplina, à nossa integridade e ao nosso foco. Os estoicos eram mestres na manutenção preventiva da alma. Eles entendiam que o maior perigo não é o vício grandioso, mas o pequeno deslize, o hábito ruim que se repete sem ser desafiado. Pense nisso como uma pequena rachadura na fundação de sua casa mental. Se você a ignora, pensando que é insignificante, a água da adversidade se infiltra, congela e, eventualmente, a rachadura se torna um colapso estrutural. Imagine seu jardim mental. A procrastinação, a fofoca, a pequena mentira branca, a indulgência na comida que você sabe que vai turvar sua mente, essas são as ervas daninhas. Uma pequena erva daninha é fácil de arrancar. Você a vê, a remove e a paz retorna. Mas se você a ignora por um dia, uma semana, um mês, ela cria raízes profundas, sufoca as flores, sua virtude, e exige um esforço titânico para ser removida. Acalmar o coração exige que você pratique a vigilância constante sobre os seus próprios inícios. Não espere pela crise para aplicar o estoicismo. Aplique-o no momento em que a tentação de ceder ao pequeno vício aparece. O ato de corrigir uma pequena falha imediatamente é um reforço poderoso para a sua vontade. Quando Marco Aurélio escrevia sobre a importância de agir com justiça e bondade, ele estava falando sobre a ação do presente, sobre não permitir que a raiva ou a preguiça se instalem nem por um instante. A força da alma não reside em evitar o erro,
mas em se levantar imediatamente após cair e em ser honesto o suficiente para reconhecer a falha antes que ela se torne um hábito. O coração só descansa quando ele sabe que você está atento. A paz não é a ausência de pequenas falhas, mas a certeza de que você não permitirá que elas se transformem em grandes ruínas. Repita em sua mente: eu arranco a erva daninha moral assim que a vejo. Sabedoria 34. O silêncio que nasce ao vencer a necessidade de ter razão. Seu coração se agita porque ele está constantemente engajado em batalhas que não valem a pena. As discussões. Vivemos em um mundo onde a opinião é tratada como um bem precioso. E a necessidade de provar que o outro está errado, seja em uma mesa de jantar, seja em um comentário na internet, é uma força destrutiva que rouba nossa paz. Quando você se envolve em uma discussão acalorada, o que você está realmente tentando controlar? Você está tentando forçar a vontade e o julgamento de outra pessoa a se alinhar com o seu. E o que os estoicos nos ensinam sobre controlar a vontade alheia? É impossível. O filósofo Epicteto, que passou grande parte de sua vida ensinando em Nicópolis, frequentemente advertia seus alunos sobre a futilidade de tentar corrigir a ignorância dos outros pela força da argumentação. Ele dizia que se alguém acredita que a sombra de uma árvore é um palácio, você pode gritar com ele o dia todo, mas ele não enxergará o palácio. Ele precisa primeiro mudar a premissa de seu julgamento. Acalmar o coração, neste sentido, é um ato de rendição estratégica. É aceitar que a opinião do outro, por mais equivocada ou ilógica que pareça, é um fato externo. Ela existe no mundo deles e não tem o poder de ferir a sua alma, a menos que você a convide para dentro. Pense no custo da sua energia. Cada vez que você se sente obrigado a corrigir um erro factual ou a desmantelar um argumento fraco, você está gastando sua reserva de serenidade em algo que não produzirá frutos. No final da discussão, a pessoa raramente mudou de ideia, mas você, com certeza, perdeu a paz. O sábio estoico aprende a distinguir entre a verdade, o que é, e a necessidade de que essa verdade seja reconhecida pelo outro. O seu dever é falar a verdade quando for necessário e útil, mas não se desgastar na insistência de que ela seja aceita. A paz reside na capacidade de dizer a si mesmo, em silêncio: eu sei a verdade sobre este assunto, e isso é o suficiente. A opinião dele não diminui a minha integridade. Você não precisa vencer a discussão para ser virtuoso. Você só precisa proteger a sua mente da raiva e do ressentimento que a tentativa de controle inevitavelmente gera. Repita em sua mente: eu troco a razão pelo meu sossego. Sabedoria 35. A autenticidade que dispensa. Você já se pegou rolando na cama, encarando o teto, enquanto sua mente insiste em revisitar cada preocupação, cada tarefa inacabada, cada erro do dia? Parece que, enquanto o corpo pede descanso, a mente decide correr uma maratona de pensamentos. Isso é algo que muitos enfrentam, e o impacto vai muito além do cansaço no dia seguinte. A falta de uma boa noite de sono afeta nossa saúde física, nossa clareza mental e até mesmo nossas relações. O que antes era um problema ocasional tornou-se, para muitos, uma constante na era moderna. Mas o que tornou o sono tão complicado? Vivemos em um mundo de estímulos incessantes, onde o silêncio e a pausa se tornaram raridades. A pressão por resultados, a enxurrada de informações e a necessidade de estar sempre conectado criaram um terreno fértil para a ansiedade. No entanto, o sono é mais do que um simples momento de repouso. Ele é essencial para a nossa regeneração, tanto física quanto emocional. Sem ele, ficamos presos em um ciclo de exaustão que parece impossível de quebrar. Agora, imagine acordar realmente renovado, com a mente leve e o corpo revigorado, sentindo-se preparado para enfrentar qualquer desafio. E se eu dissesse que uma filosofia antiga, praticada há mais de 2000 anos, pode ser a chave para alcançar isso? Não estamos falando de uma fórmula mágica ou de um novo aplicativo revolucionário, mas de uma abordagem simples e poderosa: o estoicismo.
Essa filosofia temporal nos convida a mudar nossa relação com o mundo ao nosso redor, principalmente com os pensamentos que nos consomem. Hoje, vamos explorar como os ensinamentos estoicos podem ser aplicados para transformar seu sono e, por consequência, sua vida. Vamos descobrir como uma mente serena, centrada no que realmente importa, é o primeiro passo para noites mais tranquilas e dias mais produtivos. Afinal, o sono não é um luxo, mas uma necessidade. E quando aprendemos a domar os pensamentos que nos roubam o descanso, ganhamos muito mais do que boas noites de sono. Ganhamos saúde, equilíbrio e uma nova perspectiva sobre a vida. Vivemos tempos em que o excesso se tornou a norma. Somos bombardeados por informações o tempo todo, e as expectativas em relação ao que devemos ser ou alcançar parecem não ter limite. A rotina moderna, com suas demandas incessantes, cria uma pressão constante, transformando até momentos de descanso em batalhas contra uma mente inquieta. É como se o mundo desacelerasse à noite, mas a nossa mente fizesse o oposto, disparando em uma corrida frenética de preocupações, arrependimentos e listas intermináveis de coisas a fazer. Esse padrão é tão comum que muitos já o aceitaram como inevitável. No entanto, ele cobra um preço alto. A insônia, o sono fragmentado e aquela sensação de cansaço ao despertar são apenas os primeiros sinais de uma mente sobrecarregada. O problema não é apenas físico, ele é profundamente psicológico. Afinal, como encontrar paz em um mundo que exige tanto, que parece nos empurrar para um estado de alerta constante, mesmo quando queremos relaxar? Talvez o maior desafio seja nossa relação com o tempo e o controle. Quando tentamos, em vão, controlar tudo ao nosso redor, acabamos alimentando um ciclo de ansiedade. Planejamos, revemos erros, antecipamos problemas, tudo em um esforço para nos sentir seguros. Mas, ironicamente, esse excesso de tentativa de controle só nos leva à exaustão mental. O resultado? Uma noite de sono que nunca chega realmente, porque a mente está sempre trabalhando, mesmo quando o corpo já pediu uma pausa. O problema comum que enfrentamos hoje não é apenas a falta de sono, mas a desconexão entre a nossa mente e o momento presente. Perdemos a capacidade de simplesmente estar, de permitir que o dia termine e o descanso comece. Estamos presos a um loop de preocupações e estímulos que não sabemos como desligar. É uma batalha silenciosa, mas constante, que afeta milhões e que, se não enfrentada, compromete não apenas nossas noites, mas também a qualidade de nossas vidas. Os estoicos, com sua visão prática e profunda da vida, acreditavam que a chave para a verdadeira paz interior estava em focar apenas no que está sob nosso controle. Esse princípio simples, mas incrivelmente poderoso, nos convida a abandonar o apego ao que não podemos mudar, e ao fazer isso, nos libertar de boa parte da ansiedade e do estresse que nos consomem. No contexto do sono, essa abordagem é ainda mais relevante. O sono, afinal, não é apenas um processo biológico, ele é também um reflexo do estado da nossa mente. Uma mente tranquila resulta em noites tranquilas, enquanto uma mente inquieta inevitavelmente levará a um sono perturbado. O estoicismo nos ensina a reavaliar como lidamos com os eventos do dia a dia. Quando levamos as preocupações, os erros e as expectativas não atendidas para a cama, acabamos arrastando o peso emocional de tudo aquilo que já deveria ter ficado para trás. É como tentar dormir com um saco de pedras nos ombros. Os estoicos, no entanto, propõem que descarreguemos esse peso ao refletir, aceitar, finalmente, soltar o que não podemos mudar. Não se trata de ignorar os problemas, mas de reconhecê-los pelo que são, coisas que, em muitos casos, não estão ao nosso alcance. Ao praticar o estoicismo, aprendemos a dar ao caos do dia a dia o espaço limitado que ele merece. Em vez de sermos consumidos por ele, passamos a observá-lo com uma nova perspectiva. Isso significa que, ao deitar, a mente não precisa continuar revivendo cada detalhe do dia ou se preocupar com o que o amanhã trará. A prática estoica nos ensina a dizer: fiz o que estava ao meu alcance. Agora, deixe o resto seguir seu curso. Essa atitude de aceitação não é passividade, mas sim um ato de libertação emocional. Quando entendemos que não precisamos carregar as frustrações do dia conosco para a cama, abrimos espaço para um sono profundo e restaurador. O estoicismo nos dá as ferramentas para transformar noites agitadas em momentos de verdadeira paz, começando por reorganizar nossos pensamentos e redefinir nossas prioridades. Dormir bem, nesse sentido, deixa de ser uma luta contra a insônia e se torna uma consequência natural de uma mente alinhada com os princípios estoicos. É uma mudança que, embora simples, pode ter um impacto profundo em toda a nossa vida. Para os estoicos, o sono não era apenas um intervalo entre um dia e outro, mas um reflexo da qualidade da vida interior. Sêneca, um dos grandes mestres da filosofia estoica,
Afirmava que devemos encerrar o dia como se estivéssemos fechando um livro, com cada página em ordem, limpa e compreensível. Essa metáfora poderosa revela um princípio essencial. Antes de dormir, é fundamental colocar a mente em paz, organizando os pensamentos, refletindo sobre as ações e aceitando o que está além do nosso controle. Esse processo de reflexão diária não era uma prática superficial. Para os estoicos, ele tinha o objetivo de nos reconectar com o que realmente importa e separar o essencial do supérfluo. Sêneca recomendava que cada um revisasse os eventos do dia antes de dormir, perguntando a si mesmo: o que fiz de bom hoje? Onde falhei? Como posso melhorar amanhã? Essa análise não era feita com autocrítica destrutiva, mas com um olhar construtivo, buscando crescimento e aprendizado, sem carregar arrependimentos desnecessários. Além disso, os estoicos acreditavam que aceitar o que não pode ser mudado é um ato de sabedoria. Muitas vezes, levamos para a cama preocupações que estão fora do nosso alcance, decisões de outras pessoas, situações do passado ou incertezas do futuro. Para os estoicos, permitir que esses pensamentos nos dominem é desperdiçar energia mental e emocional. Ao contrário, o ideal é reconhecer essas preocupações, aceitá-las e soltá-las, pois elas não pertencem ao momento presente, e o sono é um momento sagrado de recuperação. Essa prática diária de organização mental, combinada com a aceitação estoica, prepara o corpo e a mente para um descanso profundo. Quando refletimos, aceitamos e organizamos nossos pensamentos, criamos um estado de serenidade que facilita a transição para o sono. É como limpar a mesa antes de começar um novo projeto. Ao remover a desordem, abrimos espaço para que o repouso aconteça naturalmente. Os estoicos viam o sono como mais do que um ato físico. Eles o consideravam um reflexo de uma mente tranquila e bem resolvida. Essa abordagem nos convida a transformar nosso relacionamento com a noite, não como um período de batalhas internas, mas como um momento de reconciliação e descanso, em harmonia com os princípios da filosofia estoica. Aplicar os princípios do estoicismo para melhorar o sono começa com passos simples, mas profundamente transformadores. A primeira prática é reservar um momento antes de dormir para revisar o dia. Pergunte a si mesmo: fiz o meu melhor hoje? Agi de acordo com meus valores? Essas perguntas não são para gerar culpa ou arrependimento, mas para trazer clareza e organização mental. É uma forma de fechar os ciclos abertos do dia, reconhecendo o que foi feito, aprendendo com o que poderia ter sido melhor e deixando de lado o peso de expectativas não atendidas. Essa revisão diária cria uma sensação de encerramento que ajuda a aliviar a mente e preparar o terreno para um descanso mais profundo. Outro passo essencial é aprender a aceitar o que está fora do seu controle. Muitas vezes, carregamos preocupações desnecessárias, como o trânsito de amanhã, o comportamento de outras pessoas ou situações futuras incertas. Esses pensamentos nos seguem até o travesseiro, impedindo que a mente se desligue. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que podemos mudar e o que não podemos. Ao deixar ir essas preocupações incontroláveis, liberamos energia mental e emocional, criando espaço para o repouso. É um exercício de libertação que, embora simples, traz um impacto significativo na qualidade do sono. Cultivar a gratidão estoica é outro passo poderoso. Mesmo em dias difíceis, é possível encontrar algo pelo qual ser grato, um momento de alegria, uma lição aprendida, um gesto gentil. Esse hábito direciona o foco da mente para o positivo, reduzindo a ansiedade e promovendo um estado de tranquilidade. A gratidão é uma prática que conecta o presente ao que há de bom, criando uma sensação de contentamento que facilita o relaxamento. Por fim, praticar a visualização negativa é uma técnica estoica que pode parecer contraintuitiva, mas que possui um efeito surpreendentemente calmante. Antes de dormir, dedique um instante para imaginar brevemente como as coisas poderiam ser piores. Pense, por exemplo, em um desafio que enfrentou no dia e visualize como ele poderia ter se desenrolado de forma ainda mais complicada. Essa prática, paradoxalmente, reduz a ansiedade e aumenta a apreciação pelo que você tem agora. Em vez de se fixar no que falta, você valoriza o que está presente, criando uma perspectiva mais equilibrada e serena. Ao incorporar esses passos simples e práticos, você não apenas melhora sua relação com o sono, mas também transforma sua abordagem diante da vida. O estoicismo, ao focar no essencial e no que está ao nosso alcance, nos guia para um estado de paz interior que se reflete diretamente na qualidade do descanso. Quando a mente está em paz, o sono se torna uma consequência natural. O estoicismo nos oferece uma lição poderosa e atemporal. A calma da mente é essencial para o bem-estar do corpo. Vivemos em uma era em que muito se fala sobre hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e exercícios físicos, mas frequentemente negligenciamos o impacto do estado mental sobre a saúde. Uma mente inquieta,
presa em preocupações e conflitos internos, é como um terreno infértil que dificulta o florescimento de qualquer prática de autocuidado. É por isso que os estoicos defendiam que o verdadeiro equilíbrio começa dentro de nós, ao escolhermos onde focar nossa energia. Deixar de lutar contra o que está fora do nosso controle é um ato de sabedoria que muitos subestimam. Quando aceitamos que não podemos controlar tudo, sejam os acontecimentos do dia, as decisões alheias ou as incertezas do futuro, nos libertamos de um peso emocional desnecessário. Essa liberdade não significa indiferença, mas um realinhamento da nossa atenção para o que realmente importa e está ao nosso alcance. No contexto do sono, essa aceitação é transformadora, pois nos permite desligar a mente das tensões que frequentemente nos acompanham até a cama. Um sono restaurador, como os estoicos nos mostram, não é apenas o resultado de rotinas ou técnicas. Ele é fruto de uma mente em harmonia com os princípios estoicos, foco no presente, aceitação do incontrolável e um olhar intencional para o que é significativo. Quando aprendemos a aplicar esses conceitos no dia a dia, o impacto vai muito além de uma boa noite de descanso. Estamos, na verdade, cultivando uma vida mais serena, onde os desafios não são eliminados, mas enfrentados com uma atitude mais equilibrada e consciente. A grande reflexão que o estoicismo nos deixa é que a qualidade da nossa vida depende menos das circunstâncias externas e mais da nossa habilidade de lidar com elas. Dormir bem não é apenas um objetivo físico, é um reflexo de como conduzimos nossa mente e nossas emoções. Ao praticar os ensinamentos estoicos, criamos um estado mental que não só favorece o sono, mas também transforma a forma como vivemos, nos relacionamos e enfrentamos o mundo. A paz interior, afinal, é o verdadeiro ponto de partida para qualquer transformação. Hoje à noite, antes de se deitar, permita-se um momento de pausa, um instante para olhar para dentro de si mesmo e praticar um dos princípios estoicos que exploramos. Pode ser algo simples, como revisar seu dia, reconhecendo o que foi positivo, aceitando os desafios que ficaram e liberando as preocupações que não estão sob seu controle. Esse pequeno gesto, embora aparentemente modesto, tem o poder de iniciar uma transformação profunda na forma como você se relaciona com seus pensamentos, suas emoções e, consequentemente, com seu sono. A chave para qualquer mudança significativa está no primeiro passo. Não precisa ser perfeito, nem grandioso, mas precisa ser dado. Comece pequeno, mas comece. Reserve 5 minutos para essa prática hoje à noite e observe como ela impacta sua mente. Pode parecer algo sutil no início, mas com o tempo, você notará como essa dedicação a uma mente mais tranquila reflete diretamente na qualidade do seu descanso, por extensão, na sua vida. O caminho para dormir melhor e viver mais está ao seu alcance. Ele não depende de fórmulas mágicas ou soluções externas complicadas, mas da escolha consciente de buscar a serenidade que o estoicismo oferece. Uma mente calma, alinhada com os princípios estoicos, não apenas encontra o sono com mais facilidade, mas também enfrenta os dias com maior clareza e força.